Como um cavaleiro andante se tornará o maior de todos os tempos? Hoje eu vou te contar a história do Cavaleiro dos Sete Reinos, a prequel épica de Game of Thrones. Eu sou a Pan e agora é com você. Deixa seu like, comente e se inscreva, porque se este vídeo bater 200 curtidas e 100 comentários, a parte 2 será liberada. Garanto que o que você verá a seguir, você não verá em nenhum outro lugar. Então, vamos nessa! A pá corta a terra. Aos poucos, a cova ganha forma. No fim, o escavador não sente o peso do cansaço, mas sim da tristeza, pois está prestes a se despedir de seu mestre, o grande cavaleiro andante. Em silêncio, o jovem escudeiro recorda de Sam Arlan, das viagens vendendo seus serviços de castelo em castelo, as guerras que enfrentou, os salões de festas, as cavalgadas ao amanhecer e, acima de tudo, os torneios. Ah, como eram grandiosos os torneios! Embora Sam Arlan não competisse mais desde que foi desmontado por um Targaryen, ele se gabava de tê-lo desafiado 7 vezes. Afinal, não era todo homem que teve a honra de enfrentar tantas vezes o melhor cavaleiro dos Sete Reinos. Mesmo perdendo, ele se sentia feliz, e seu escudeiro acreditava que Sam Arlan morreria assim, em combate, e não em uma estrada enlameada. Ainda observando o corpo, Dunk se lembra das chuvas incessantes e do maldito resfriado que abateu seu mestre. Sentia-se revoltado por Sam Arlan ser enterrado em uma cova patética, sem a bênção de um septon, sem a presença de mais ninguém, exceto a sua. Ele pensa em enterrar a espada com seu mestre, mas isso só faria enferrujar. Vira-se, ainda não aceitando a verdade, mas no fim sabe que precisa fazer, e com a terra sela a despedida. Depois, vai até os cavalos e uma ideia lhe ocorre: vender a montaria de Sam Arlan e todo o equipamento para ter prata suficiente para viver por um tempo. Mas, ao avistar o escudo e a espada, percebe que a vida de cavaleiro andante é a única que conhece. Enquanto vasculha os pertences, pensa que poderia ser escudeiro de outro cavaleiro. Nessa hora, seus dedos tocam a espada e ele a desembainha. Para sua surpresa, a espada se ajusta perfeitamente em seu punho. Anoitece e Dunk procura uma taberna em busca de uma boa refeição. Assim que desce do cavalo, avista um garoto nu à beira do lago e pergunta se o menino é um cavalariço, pois precisa de alguém para cuidar de seus cavalos. O menino já vestido responde que poderia ser, mas que não está afim. A desobediência revolta Dunk. Ele se declara cavaleiro e afirma que o garoto lhe deve respeito. Mas o menino fita de cima a baixo, observa suas vestes e rebate que ele não parece um cavaleiro. Dunk lhe dá as costas e diz que dará uma moeda de cobre se o garoto cuidar bem dos cavalos, ou um tapa na orelha se não o fizer. Dunk entra na taberna e encontra o local vazio, com apenas um bêbado desacordado. Ele é recebido pela dona da taberna, que pergunta se veio para comer ou beber. Ele responde que para os dois. A taberneira sorri e oferece a estalagem para ele passar a noite, mas querendo poupar suas moedas, o cavaleiro recusa o convite, pois seguirá para Valfreixo e pergunta a distância até lá. A mulher traz a bebida e, enquanto serve, conta que é um dia de cavalgada. Em seguida, pergunta se o filho dela está cuidando de seu cavalo ou se fugiu novamente. Dunk responde que está cuidando e, curioso, pergunta por que ela não tem clientela. Ela, entristecida, confessa que metade da cidade foi para o torneio e que seu filho teria ido, se ela permitisse. Depois, ela pergunta também se ele vai participar do torneio. Dunk dá uma golada em sua bebida e, com um sorriso largo, afirma que será o campeão. A taberneira sorri, divertindo-se com sua empolgação, mas de repente alguém interrompe a conversa. Assustado, o outro freguês, agora desperto, revela que sonhou com Dunk. Em um sobressalto, levanta-se e, com os dedos apontados, ordena que ele fique longe. Vendo o pavor no rosto de Dunk, a taberneira o tranquiliza, explicando que o outro só sabe beber e falar de seus sonhos. Depois, ela vai buscar comida para Dunk, enquanto o outro freguês começa a se acalmar. Algum tempo depois, ele olha para Dunk e, com uma expressão de mal-estar, revela que precisa vomitar. Conta também que desejava uma meretriz, mas todas foram para o maldito torneio. Atordoado, sobe as escadas em direção à estalagem. Depois de se empanturrar com a comida, Dunk sai da taberna, sentindo-se um cavaleiro de verdade, agora capaz de comer à vontade. Ao passar perto do estábulo, ouve um barulho vindo de dentro. Ele entra apressado e o que vê o surpreende. Avista o cavalariço montado em seu cavalo, fingindo ser um cavaleiro. De súbito, Doug cai na gargalhada, fazendo o garoto olhá-lo assustado. O menino desce do cavalo às pressas, enquanto Duck o chama de ladrão. Duck, com a sua imensa estatura, a usa para intimidá-lo, dizendo que seu cavalo de guerra não é um pônei de menino.
mas o garoto atrevido rebate, afirmando que cavalga tão bem quanto ele. Duck o repreende, mandando fechar a boca, e ordena que tire sua cota de malha. Em seguida pergunta o que o baixinho pensa que está fazendo. O menino resmunga que com a boca fechada não pode falar. Duck então lhe diz que para responder pode abrir, e pergunta se fez suas obrigações. Com desdém, o menino assente. Enquanto dobra a cota de malha, o baixinho pergunta se Duck vai para o torneio e pede que o leve consigo. Duck lembra que a taberneira o advertira sobre o filho e então pergunta ao garoto o que a mãe dele diria sobre aquilo. O menino responde secamente que nada, pois ela está morta. Duck se questiona, confuso, por ter entendido errado o que a taberneira disse e pergunta se ele é órfão. O menino responde com a mesma pergunta. Duck revela que é órfão, mas ao dizer isso, lembra que só até Sir Arlan o aceitar. Rapidamente o menino se oferece para ser seu escudeiro e ainda o insulta, dizendo que ele precisa mais do que a maioria. Sentindo-se ofendido, Duck ameaça dar-lhe uma pancada na orelha e em seguida manda que arrume seus pertences, pois vai partir sozinho. As ordens não agradam o garoto. Duck se sente mal por não levá-lo, mas sabe que, na estalagem, o garoto terá uma vida melhor do que sendo escudeiro de um cavaleiro andante. Sobe em seu cavalo e observa o menino cabisbaixo. Na tentativa de alegrá-lo, joga uma moeda, mas ela cai no chão e fica ali esquecida. Duck parte para o torneio, sentindo mesmo à distância o olhar do garoto sobre ele. Cavalga a noite inteira. Ao amanhecer, o cavaleiro andante chega à campina de Valfreixo, sede do torneio, e observa as tendas das grandes casas de Westeros. Embora não soubesse ler ou escrever, aprendera com seu mestre a reconhecer todos os estandartes. Vendo algumas tendas ainda sendo montadas, sabia que talvez fosse o único a dormir ao relento, tendo que suportar a zombaria dos outros. Decidido a evitar isso, resolveu se afastar em busca de um lugar para ficar. Enquanto se distanciava da campina, estava determinado a se esforçar ao máximo para ser aceito na casa de algum senhor. Duck cavalga cerca de 1 quilômetro até encontrar uma lagoa. Decide que aquele seria seu pavilhão, prende o cavalo à sombra de uma árvore e vai se banhar, pois Sir Arlan dizia que um cavaleiro precisava estar bem apresentado. Depois deixa o ar quente secar sua pele enquanto observa uma libélula. Chamavam-na de mosca-dragão, o nome que ele achava estranho, já que não se parecia em nada com o que ele imaginava ser um dragão, não que ele já tivesse visto um. Nessa hora, os pensamentos de Duck o levaram de volta às histórias que Sir Arlan costumava contar à luz da fogueira. Seu mestre dizia que quando garoto, seu avô o levara até Porto Real para ver o último dragão. Desde que aquela criatura desaparecera, segundo Sir Arlan, os invernos haviam se tornado mais longos e cruéis. Enquanto os dragões vivessem em nosso imaginário, um cavaleiro jamais fugia do perigo, mesmo que este fosse de madeira. Naquela noite, Duck voltou à campina de Valfreixo e viu um teatro de bonecos enquanto comia. No entanto, sua atenção se desviava do espetáculo e recaía sobre a titereira, a jovem que dava vida às figuras de madeira. Pensou em lhe oferecer uma moeda, mas sabia que precisava economizar, pois no dia seguinte a usaria para se inscrever no torneio. Assim, deixou o lugar antes do fim da apresentação, pois tinha assuntos a resolver naquela noite. Duck passeou pelo comércio e parou diante da tenda de um armador. Logo pediu uma armadura e uma cota de malha. Apesar do tamanho de Duck, o ferreiro especializado não se impressionou e pediu que ele se abaixasse para tirar as medidas. Duck ficou de joelhos enquanto o armador fazia seu trabalho. Logo, foi surpreendido pelo valor de 800 veados e, atônito, repetiu para si mesmo o valor que acabara de ouvir. Em seguida, Duck tentou barganhar, oferecendo a armadura de Sir Arlan como entrada, mas o armador recusou a proposta. Duck não desistiu e, ao mostrar o equipamento de seu mestre, fez o armador reconsiderar. Por fim, o ferreiro aceitou o metal e reduziu o custo para 600 veados. Além da armadura, Duck entregou 2 moedas de prata e prometeu pagar o restante na manhã seguinte. O armador concordou, mas avisou que, caso Duck não retornasse, venderia o trabalho para outro. Com um sorriso no rosto, Duck garantiu que seria o campeão. O armador, porém, apontou para os outros competidores e ironizou, dizendo que os outros provavelmente vieram mesmo para aplaudi-lo. Retornando ao seu pavilhão, Duck começou a refletir sobre o que o armador dissera. Pensou também em seu mestre, mas no final decidiu que tentaria. Quando estava mais perto do abrigo, avistou fogo e se apavorou, temendo pelos cavalos e seus pertences. Saiu às pressas, xingando quem quer que fosse responsável por aquele incêndio.
Porém, ao avistar o responsável, Duck se surpreendeu. Era o garoto cavalariço cozinhando um peixe. Com uma ousadia sem igual, ele lhe ofereceu. Rapidamente, Duck aponta a espada em direção ao menino e pergunta como ele chegou ali. O garoto responde que veio escondido em uma carroça e que não pode obrigá-lo a voltar. Duck retruca que está cheio de suas insolências e que devia levá-lo de volta para casa. Mas o menino esperto fala que, se o cavaleiro fizer isso, terá que ir para Porto Real e perderá o torneio. Duck fica surpreso ao saber que o garoto também é da Baixada das Pulgas e sente uma pontada de simpatia e não culpa por querer sair de lá. Em seguida, ele pergunta o que o garoto fez com suas roupas. O menino responde que lavou as roupas, acendeu o fogo e pegou o peixe. Tentou até levantar um pavilhão, mas não encontrou nenhum. Em seguida, Duck aponta para a árvore e declara que ali está o pavilhão que precisa. Depois revela que não tem dinheiro para um pavilhão como o dos outros, e ao sentir o cheiro de peixe, pede para o menino virar, senão queimará, e alega que o garoto nunca será um ajudante de cozinha. O menino rebate que seria sim se ele quisesse, mas não tem vontade. Observando melhor a criança, o cavaleiro questiona o que aconteceu com seu cabelo e recebe a informação de que os mestres rasparam. Logo deduz que o menino tem piolhos ou está doente, mas o menino cobre a cabeça e diz que não é nada disso, e pergunta qual é o nome do cavaleiro. Duck responde, mas o menino sem modos fala que isso não é nome de cavaleiro e pergunta se é diminutivo de Duncan. Duck gosta de como o nome Duncan soa, então afirma se chamar Sir Duncan o Alto. E com desdém, o menino diz que nunca ouviu falar dele. De súbito, Duck explode em fúria e questiona o garoto se ele conhece todos os cavaleiros. E com língua afiada, o menino diz que conhece os bons. O cavaleiro pergunta seu nome enquanto pondera em lhe dar uma surra. O menino diz que se chama Egg. Nisso, Duck repete que poderia bater nele, mas ao invés disso, revela que não tem escudeiro e que ele poderia servi-lo no torneio. Depois disso, eles veriam como ficaria. Egg dá um sorriso de contentação. Logo em seguida, Duck pede para provar o peixe. Após comerem, ambos adormecem. No meio da noite, Duck acorda e observa o céu. Uma estrela cadente surge, e ele, surpreso, a vê com um presságio de sorte. A admira por um momento, esperançoso com o que o futuro lhe reserva. Amanhece e Duck acorda seu aprendiz. Egg logo pergunta o que tem para comer, e Duck, sem paciência, responde que terão carne depois que fizerem os trabalhos. O menino resmunga, mas leva mais uma bronca. Enquanto Egg ajusta a sela do cavalo, Duck avista que ficará fora o dia todo e que o menino deve vigiar o acampamento. Ainda desconfiado de que Egg possa roubá-lo, o cavaleiro o ameaça com cães selvagens. Egg, desafiador, lembra que ele não tem cães. Duck o encara com um sorriso tenso no rosto e responde que arrumará especialmente para caçá-lo. Duck chega ao castelo de Valfreixo. Ao entrar, se apresenta ao intendente, dizendo que veio para participar do torneio. O intendente lembra que apenas cavaleiros podem competir e Duck confirma. Quando perguntado sobre seu nome, responde que é Sir Duncan o Alto. Quando questionado de onde vem, Duck explica que é de todo lugar. Fala que foi escudeiro de Sam Arlan desde os 5 anos, acompanhando-o aos torneios, mas com a morte do mestre, veio em seu lugar. Duck tenta convencer o intendente mostrando a espada de Sam Arlan, alegando que foi armado o cavaleiro por seu mestre antes de morrer. O intendente, no entanto, questiona se há testemunhas. Sem testemunhas, Duck continua a relatar sua jornada para se tornar cavaleiro, mas o intendente ainda precisa de provas e pergunta se ele ou seu mestre têm conhecidos ali no torneio. Duck então lembra ter visto o estandarte da casa Dondarrion e conta que Sam Arlan serviu ao senhor daquela casa. O intendente sugere que ele traga alguém da casa Dondarrion para testar sua identidade. Duck agradece e se vira para sair. Mas antes, o intendente o adverte que quem for derrotado no torneio perde tudo e precisará de muitas moedas para o resgate. Duck suspira e afirma que não precisará de moedas. Na saída, Duck vê um cavalariço e tem uma ideia de como conseguir algumas moedas extras. Ele pede ao rapaz que o leve até o mestre dos cavalos e o garoto garante que o procurará. Nesse momento, uma cavalaria entra nos portões da cidade. Duck pergunta ao menino dos cavalos se ele sabe quem são. O rapaz aponta para o estandarte do dragão e Duck observa, atento aos cavaleiros da guarda real que acompanham. Um príncipe Targaryen passa por Duck e com desdém pede para ele largar o pangaré e cuidar de seus cavalos. Enquanto o Lorde desce da montaria, Duck afirma que não é um cavalariço.
O príncipe então ordena que ele seja útil de outra maneira, trazer-lhe um vinho ou arranjar uma prostituta. Já sem paciência, Duck responde que é um cavaleiro e não criado. O príncipe menospreza os novos cavaleiros. Em seguida, manda que o cavalariço faça o trabalho. Nesse momento, o mestre dos cavalos se aproxima de Duck e pergunta se era ele quem queria conversar. Duck confirma e responde que quer vender seu cavalo. O mestre dos cavalos avalia o animal, mas não demonstra interesse. No entanto, menciona que na cidade há alguém que poderia gostar dele. Duck agradece e, por curiosidade, pergunta se o rei veio ao torneio. O mestre dos cavalos, aliviado, diz que não, já que há príncipes demais ali e muito trabalho a fazer. Enquanto o mestre dos cavalos sai resmungando, Duck observa os cavaleiros da guarda real. Duck, não contente em apenas observar, se aproxima dos cavaleiros da guarda real, apresentando-se como competidor e perguntando se eles vão se alistar. Os cavaleiros respondem que não seria adequado lutar contra aqueles que juraram proteger e que estavam ali escoltando seus lords. Duck agradece pela conversa e se sente aliviado por não precisar enfrentar a guarda real. No entanto, ao sair dos portões do castelo, ele se pergunta o que fará quando tiver que duelar com um príncipe. Duck vai até a cidade e encontra um possível comprador para Passo Manso. O cavalo recebe uma nova avaliação, mas o preço oferecido é mais baixo que Duck esperava. Ele tenta negociar de todas as formas, mas cansado das insistências do cavaleiro, o comprador manda Duck procurar outro interessado e dá sua oferta final de 750 moedas. No fim, Duck aceita a proposta e decide oferecer uma moeda a mais, pedindo que o comprador dê ao cavalo aveia e uma boa maçã, já que Passo Manso fora a montaria de seu mestre. Feito isso, ele retoma o caminho até a sede do torneio. Duck passa pela multidão em festa e mais à frente avista a manipuladora de bonecos. Ele para assistir a mais um espetáculo divertido, que por um momento o distrai da tensão do torneio. Duck não resiste e lhe dá uma moeda. Ela sorri para ele ou seria para a moeda, não importa, desde que seu sorriso fosse divino. Depois que ela retorna aos seus afazeres, ele toma coragem e a convida para tomar uma cerveja, ou quem sabe, uma linguiça de porco. Com a educação, ela diz que precisa trabalhar. Duck observa, imaginando que além de linda, ela é alta, o que significa que não precisaria se curvar tanto para beijá-la. Ele a observa mais um pouco, enquanto ela cochicha com uma amiga e se acha um tolo por isso. Duck sabia que precisava focar nas justas, não em beijos. Ele seguiu em frente até passar por um local de treino, onde parou para observar. Ali, 2 cavaleiros duelavam, ambos com a insígnia de uma maçã no peito. Um deles atacava com fúria, partindo para cima do outro com agressividade. O cavaleiro que desferia os golpes exigia que o outro reagisse, chamando-o de primo. E na plateia, os espectadores gritavam incentivos semelhantes. Mesmo assim, o cavaleiro em vantagem pediu que seu primo desistisse do duelo. Porém, o outro, teimoso e determinado, recusou-se a ceder. Sendo assim, o teimoso recebeu uma pancada direta na cabeça com a espada de madeira. O primo vencedor retirou o elmo e avistou Sir Duncan à distância com sua espada longa embainhada e o convidou para um duelo. O derrotado, ainda caído, resmungou com amargura que, embora ele próprio não estivesse maduro, seu primo estava podre até o caroço. Sir Duncan recusou o desafio, explicando que tinha outras questões a resolver e virou as costas para sair. Enquanto Duck se afastava do local de treino, Raymond, o primo derrotado, levantou-se e foi atrás dele. Raymond chamou por Duncan em um grito. E Sir Duncan parou e ouviu o jovem se desculpar, explicando que não deveria ter o incentivado a lutar com seu primo. Ele reconhece que sem armadura poderia se ferir gravemente, ainda mais porque seu primo era um covarde que adorava espancar os outros. Duck, porém, notou que Raymond não parecia ferido. Foi então que o rapaz revelou que, por ser da mesma família, seu primo poupou do pior. Curioso, Duck pergunta se ambos participariam do torneio. Raymond balançou a cabeça e revelou que apenas seu primo competiria, já que ele próprio ainda era apenas um escudeiro. Com isso, eles trocaram algumas palavras de despedida e Duck continuou seu caminho, determinado a encontrar sua armadura. Duck se surpreende com o trabalho do armador e mais tarde volta ao acampamento e encontra Egg. O garoto curioso pergunta se Duck havia conseguido um bom dinheiro pelo cavalo e Duck responde que foi o suficiente para o necessário. Empolgado, ele mostra a Egg a cota de malha e o elmo recém-adquiridos. O menino, com sua honestidade habitual, comenta que eram simples e Duck, no entanto, afirma que gostava de coisas simples.
Antes que o assunto terminasse, Duck menciona que no dia seguinte levaria Egg até o campo de treinamento. O menino hesita, receoso de se aproximar do castelo, mas Duck o tranquiliza, dizendo que não tinha nada para se preocupar. A fim de atestar sua identidade, Duck consegue uma audiência com o Lorde da Casa Dondarrion. Explica que Sam Arlan havia servido ao pai dele durante a guerra contra o rei Abutre. Menciona que naquela época ele mesmo era apenas um menino, mas já atuava como escudeiro. Para reforçar sua história, Duck mostra o brasão de Sam Arlan, o cálice alado. No entanto, o Lorde, com aparente desinteresse, revela nunca ter visto aquele símbolo antes. Com desdém, comenta que seu pai tinha muitos homens sob seu comando durante a guerra e que não era possível lembrar-se de todos. Duck, percebendo a resistência, explica que precisava do testemunho dele para testar sua identidade e assim participar do torneio, mas o Lorde, indiferente, apenas dá de ombros, demonstrando sua pouca preocupação. Sem paciência para o assunto, o Lorde declara que não pode perder mais tempo. Mas Duck, determinado a convencer o Lorde, conta a história que ouvira sobre a origem do brasão da Casa Dondarrion, o Relâmpago Púrpura. Ele relata que o pai do Lorde, antes de ser elevado à nobreza, era apenas um mensageiro. Durante a guerra, enquanto atravessara uma região perigosa, seu cavalo foi atingido por uma flecha e 2 dorneses surgiram da mata para atacá-lo. No entanto, um relâmpago atravessou os céus naquele exato momento, atingindo os inimigos e salvando o mensageiro de um destino trágico. Graças a isso, ele conseguiu entregar a mensagem ao rei, que acabou garantindo a vitória sobre os dorneses. Como forma de agradecimento, o rei elevou o mensageiro à nobreza, e o novo Lorde escolheu o relâmpago como seu brasão. Duck mal terminou de contar a história quando o Lorde o interrompeu com um olhar irritado. Sua voz saiu ríspida, carregada de desdém. Ele disse que aquela história era conhecida por todos os criados de seu pai e sabê-la não fazia de ninguém um cavaleiro. Com repúdio, o Lorde aponta para a saída, ordenando que Sir Duncan saísse imediatamente. Com o coração pesado, Duck retorna ao castelo de Valfreixo buscando o intendente. Bate na porta, mas ninguém atende. Encontra um soldado de guarda e pergunta pelo mestre Plumer. O soldado impaciente responde que talvez esteja no salão. Duck pergunta se pode ir até lá. O soldado responde com desdém: faça o que quiser. E Duck segue em frente sem hesitar. Duck entra no salão e se depara com uma conversa sobre os Targaryen, quem deveria competir. Ele observa o ambiente, reconhecendo que não deveria estar ali. Alguém o percebe e questiona sua presença. Um dos lords então o reconhece pela estatura como o cavaleiro que procurava o intendente e o chama para se aproximar. Duck conta imediatamente que procurou o Lorde Dondarrion, mas ele se recusou a testar sua identidade, apesar de seu mestre ter servido a ele. Fala ainda que tem a posse do escudo e da espada de Sam Arlan. Ao mencionar isso, é acusado por outro de ter roubado as armas. O Lorde então intervém, lembrando de Sam Arlan, que nunca venceu um torneio, mas jamais se envergonhou disso. Em seguida, ele testa Duck, perguntando se ele lembra do nome do leão grisalho que o derrubou do cavalo. E Duck tenta recordar, mas a memória foge. Após alguns segundos, Duck finalmente diz que o cavaleiro se chama Daemon Lannister. Ele se sente confiante e afirma com entusiasmo que tem certeza disso. Os outros, surpresos, questionam como o Lorde se lembra de um cavaleiro andante insignificante. E o Lorde explica que o sorteio fez com que lutassem juntos, e antes de derrubar Sam Arlan, o cavaleiro andante quebrou 4 lanças contra ele. Duck, empolgado, corrige, dizendo que foram 7. Nesse momento, ele percebe que todos estão rindo de sua ignorância. Ele não havia notado que aquele era o príncipe Baelor Targaryen, legítimo herdeiro ao trono de ferro. De imediato, Duck se ajoelha. Baelon, com um sorriso, não o culpa, entendendo que as histórias tendem a crescer com o tempo, mas afirma com certeza que foram 4 lanças. Ele pede para Duck se levantar, assegurando que nenhuma ofensa foi feita. Baelon então pergunta se ele deseja entrar nas listas. Duck, fazendo uma reverência, responde que sim, e nesse momento, outro Targaryen, observando a gratidão de Duck, manda que ele se retire, e Baelon, com paciência, pede desculpas por seu irmão, explicando que ele estava preocupado com o desaparecimento de 2 de seus filhos no caminho para o torneio. O irmão, sem cerimônia, responde que não deve explicações a um cavaleiro andante. Ao sair, Baelon aconselha Sir Duncan a trocar de brasão, caso não seja do sangue de Sam Arlan. Duck agradece, prometendo que o fará, que lutará corajosamente no torneio.
Duck passa pelo espetáculo de bonecos e avista a moça alta. O teatro está repleto com uma grande plateia e entre os presentes está Egg. Duck chama o menino para acompanhá-lo e juntos saem, observando a moça guardar os bonecos com destreza. A moça vai atrás deles e Egg, empolgado, elogia a apresentação. Ele revela que já ter visto outros espetáculos, mas nada se comparava ao dela. Ela agradece com um sorriso e Duck, interessado, pergunta se ela é quem esculpe os bonecos. Ela explica que o trabalho de escultura é de seu tio, mas que ela é responsável pela pintura. Duck então pergunta se ela poderia pintar seu brasão, oferecendo pagamento, pelo serviço. Ela observa, pondera e pergunta o que ele gostaria que fosse pintado. Ele pensa por um momento, mas não encontra uma resposta e, um tanto frustrado, questiona se ela acha que ele é um bobo. A moça sorri e, com um olhar de diversão, responde: todo homem é um bobo e todos são cavaleiros. Duck pergunta a cor que ela usa e a moça responde que pode misturar e fazer qualquer uma. Eles ficam em silêncio, refletindo sobre o que poderiam colocar no brasão. Egg então sugere colocar o olmo, a árvore do acampamento deles, e Duck sorri com a ideia e acrescenta que deve haver uma estrela cadente acima do olmo. Com a ideia definida, Duck se apresenta formalmente como Sir Duncan o Alto. A moça, sorrindo, se apresenta como Tanzelle e menciona que muitos a chamam de alta demais. E Duck, sem pensar muito, diz que ela não é muito alta, que tem o tamanho certo para... Ela o interrompe, curiosa, e Duck, envergonhado, fica vermelho e, tentando disfarçar, diz apressadamente que ela tem o tamanho certo para ser uma títere. No primeiro dia do torneio, apenas cavaleiros nobres competem. Duck, empolgado, fala sem parar, enquanto Egg, entediado, já conhece o espetáculo. Eles avistam a bela donzela, motivo do torneio, e o campeão decidirá se ela manterá a coroa de mais bela ou acederá a outra. Egg, com um sorriso travesso, brinca que Duck poderia dar a coroa a títere. Duck ri, mas a ideia o faz hesitar, imaginando o que poderia ser. A multidão impede Egg de ver, então Duck o coloca sobre os ombros. O escudeiro comenta sobre o príncipe Baelor, que não parece com Targaryen devido aos cabelos escuros, mas Duck lembra que ouviu falar que ele puxou a mãe Dorneza. Durante o desjejum, Egg aponta os competidores, demonstrando seu vasto conhecimento, e Duck se surpreende ao perceber que o menino falava sério quando disse que conhece todos. Por fim, Egg aponta para Valar, filho de Baelor, e Duck se pergunta se algum cavaleiro ousaria tocá-lo. As trombetas soam e os arautos anunciam os cavaleiros. Um a um eles avançam até a arquibancada, saúdam os nobres e escolhem seus adversários tocando o escudo com a lança. E no momento decisivo, a plateia se cala, tomada pela tensão. Após a cerimônia, a trombeta ressoa novamente. Os cavaleiros enfrentam seus adversários e a multidão explode em entusiasmo quando as 10 lanças se quebram, marcando um bom presságio para o torneio. Foi um dia de justas esplêndidas, com centenas de lanças quebradas. Entre os competidores, chamados Huffrey, um combate épico se destacou. Um caolho perdeu o elmo, mas recusou a desistir, apesar de ter perdido o olho na mesma disputa há 5 anos. Duck observa com certa preocupação a habilidade de seus adversários. Lord Gawain desafia o príncipe Valar. Duck pergunta a Egg qual era o menos perigoso dos desafiantes, e o menino responde com certeza de que sabia, que era aquele que desafiara o príncipe. Logo, os dois competem. O príncipe derrota Gawain de primeira. Caído ao chão, Lord Gawain se rende, agradecendo a luta. Egg fez uma careta, desapontado com o desempenho. Duck o repreende, ameaçando mandá-lo de volta ao acampamento se continuasse a falar demais. Teve também Lyonel Baratheon, que derrubou vários oponentes, sempre gargalhando a cada vitória. Seus oponentes eram como uma piada para ele. Se algum oponente tivesse algum adereço no elmo, Sir Lyonel fazia questão de retirar. Apesar dos adversários detestarem esse costume, a multidão adorava. Portanto, só os que não tinham adereços tentavam desafiá-lo. Mas o destaque do dia mesmo foi de Sir Humphrey, que derrotou 14 cavaleiros, enquanto o príncipe Valar só se levantava de tempos em tempos para lutar contra um oponente sem importância. No fim do dia, anunciaram a chegada de um novo desafiante nas listas, o príncipe Aerion, filho de Maekar. Valar se levantou para recebê-lo, mas Aerion Targaryen escolheu Sir Humphrey. O experiente cavaleiro invicto se preparou para o duelo. Sem demora, eles se enfrentaram no campo de batalha. Egg encheu os pulmões e começou a gritar, pedindo que matassem alguém, repetindo cada vez mais alto:
Duck, sem entender a quem o menino se referia, mandou que parasse de chamar atenção. Foi então que percebeu. O Targaryen apontava sua lança diretamente para o cavalo de Humphrey. E com um golpe covarde, cravou a lança no pescoço do cavalo. A ponta atravessou para o outro lado e o animal tombou, derrubando o cavaleiro com violência. Os vivas foram abafados por gritos de pavor, mas o lamento do cavalo ferido era ainda mais ensurdecedor. Aerion Targaryen desmontou, determinado a terminar com o animal agonizante, mas foi contido por vários homens. Seu olhar permanecia frio, indiferente. Duck, ao observar a cena, sentiu um mau presságio se aproximar. Egg também parecia perturbado e pediu para Duck colocá-lo no chão. O menino lamentou o destino do cavalo, mas Duck o lembrou de que um escudeiro precisava ser forte, pois acidentes como aquele não eram incomuns. Egg, no entanto, rebate com firmeza, dizendo que aquilo não foi um acidente, mas um ato deliberado de crueldade. Aerion era mau. Duck concorda em silêncio, mas aceitar que um cavaleiro, ainda mais um do sangue do dragão, pudesse agir assim, era algo que pesava em seu coração. Com o espírito abatido, eles deixam o local, carregando consigo um incômodo presságio sobre o que o futuro lhes reserva. E aí, gostaram dessa história? Querem saber como ela continua? A meta está na tela, então participe, compartilhe com os amigos. Obrigada por assistir e um agradecimento especial aos membros que fazem o canal seguir em frente. Se puder apoiar, o link para se tornar membro está na descrição. Vão nessa, até mais!